Mais uma vez, graça e paz a você que nos assiste através das redes sociais, através do Facebook, você que está nos acompanhando aí através das plataformas digitais. Deus abençoe sua vida. Nós iremos agora ministrar uma palavra ao teu coração. Queria que você ficasse à vontade onde você estiver e que você agora renda o teu espírito ao Espírito de Deus, para que Ele possa ministrar ao seu coração, para que Ele possa falar na sua vida e que essa palavra possa ser uma palavra de direcionamento, que possa ser uma palavra de vida para você. Nós vamos falar nessa noite a respeito do que nós temos visto, com as circunstâncias, com as coisas que nos rodeiam, com aquilo que tem nos acontecido. O que você tem visto? Você tem visto crise ou oportunidade? Antes da gente entrar aqui no tema em si específico, se aprofundar um pouquinho mais, a história, a vida nos dá ela nos coloca em muitas circunstâncias. Você já passou por outras circunstâncias na sua vida, por outras fases, por outros ciclos, e assim é a vida é feita de ciclos, de fases, de etapas. E talvez se você não parou para fazer uma análise, se você não parou para observar, em todas as fases da sua vida, dependendo da maneira que você enxergou, da maneira que você olhou, você tirou proveito daquilo, ou talvez você ficou na situação que você estava. Vou falar hoje a respeito de uma história muito conhecida para muitas pessoas. A história de Davi e Golias, ela nos traz muitas lições. Ela nos traz muitas lições. E diz essa história que está baseada no livro de Samuel, a 1 Samuel, capítulo 17, que conta a história do gigante Golias, da luta contra Golias, de Davi contra Golias. Antes da gente falar exatamente, se aprofundar um pouquinho nessa história, deixa eu contextualizar vocês. Israel, a nação de Israel, sempre foi uma nação que estava pronta para a guerra. Eles viviam em guerra, eles viviam guerreando. Guerra fazia parte da vida deles, do cotidiano deles, da história deles. Mas nessa passagem em si, aqui descrita em Samuel capítulo 17, algo aconteceu. E aí diz a história, que naqueles dias, Israel foi desafiado, surgiu um novo desafio. Israel era um povo acostumado com a guerra, os soldados eram soldados treinados, habilitados, aptos para a guerra. Eles estavam acostumados a guerrear, não era uma situação a qual eles não conheciam. Mas o que aconteceu naqueles dias? Naqueles dias um novo cenário surgiu diante daquele povo, do povo de Israel. E aí o texto que eu vou aqui falar com vocês nessa noite, que eu vou compartilhar e ministrar ao coração de vocês nessa noite, fala dessa história. Um certo dia, os filisteus saíram para combate, para guerrear contra os israelitas. E aí diz aqui no capítulo 17, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Então eles se prepararam, era algo comum para eles. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. E aí a história começa a ficar interessante a partir do verso 4. Até ali era normal, estava dentro da normalidade, as guerras, as pelejas. Mas a partir do versículo 4, algo diferente acontece. Diz a partir do verso 4 que um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. E aí diz aqui que ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava mais ou menos uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo
também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Olha só, na frente do gigante precisava ir um soldado carregando o escudo. De tão grande era essa armadura. E aí no verso 8 diz o seguinte: Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. O que aconteceu aqui, querido? Você que está nos assistindo. Um cenário novo estava surgindo diante do povo de Deus, do povo de Israel, diante daqueles guerreiros, homens e soldados acostumados com a guerra, preparados para a guerra, treinados para a guerra. Mas um cenário novo estava surgindo diante deles. Até ali, eles já tinham guerreado muitas guerras, muitas lutas. Mas um desafio novo foi lançado pelo inimigo, pelo gigante do outro exército, do exército oponente. Golias, esse gigante, faz um desafio: mande alguém do seu exército para lutar contra mim. Essa luta agora já não seria mais uma luta entre os dois exércitos, entre todas as pessoas. O desafio novo aqui agora era a luta entre dois soldados. Um soldado nascido para a guerra. Golias foi nascido para a guerra, treinado para a guerra. Os outros soldados também eram treinados para a guerra. E a ideia aqui, o novo desafio era que somente essas duas pessoas lutassem. E dependendo do resultado, quem vencesse a guerra fazia o outro povo de escravo. E esse era o novo desafio que estava sendo lançado diante do povo de Deus, diante de Israel. Aqui está o novo desafio. Se a gente vai decorrer aqui a história bíblica, aqui os textos bíblicos, já no verso 11 diz o seguinte: quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Saul era o rei de Israel, também treinado para a guerra, acostumado com guerra, liderava a tropa. Ele era o rei daquele povo. E os soldados, tanto soldados como Saul, ficaram apavorados com medo. Tem texto que diz que eles correram de medo. Tem traduções que diz que eles correram de medo. Mas por que agora o rei e os soldados, todo o seu exército, estavam apavorados, com medo, tremendo? Porque algo novo estava diante deles. Um desafio novo estava diante deles. E aqui é onde eu quero começar a falar nessa noite com você. Não diferente dessa história, não diferente dessa situação, desse cenário que eu estou expondo para vocês através da palavra de Deus, assim somos nós. Muitas vezes, diante de um desafio novo, diante de algo que a gente ainda não vivenciou, diante de alguma experiência que a gente ainda não viveu, nós ficamos apavorados, nós ficamos com medo, nós queremos correr daquela situação. E foi isso, era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Havia um novo desafio, eu contra você, você contra eu. Era um desafio entre somente duas pessoas. Eles não tinham passado por essa situação ainda, querido. Eles não tinham vivido isso. E aí, eles ficaram apavorados. Não sabiam o que fazer diante daquela situação. Não sabiam como agir diante daquela situação. E muitas vezes, eu e você ficamos assim, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber qual atitude tomar, só porque diante de nós está um novo desafio, algo que a gente ainda não viu. Mas sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que tudo que você viveu até aqui,
todas as experiências que você já teve, todas as lutas que você já lutou, todos os desafios passados que você já enfrentou, todos eles te prepararam para algo novo. Para algo novo na sua vida. E eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam, eles ficaram apavorados. E aí no decorrer dessa história, né, a gente vai ver Davi, nós vamos falar a respeito disso ainda também. Mas sabe o que estava acontecendo ainda com o povo de Israel? Diante desse desafio novo, e eu quero que você abra seus ouvidos espirituais, porque Deus está falando com você, Deus está falando conosco nessa noite. Diante desse novo desafio, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram limitados. Surgiu diante deles, daquele povo, crenças limitantes. Eu imagino um soldado olhando para o outro e olhando para o rei, falando: e agora? Nós não podemos vencer, não há ninguém aqui capaz de vencê-lo, não há ninguém capaz aqui de enfrentá-lo, não há ninguém capaz aqui de lutar contra este gigante. Toda a história daquele povo, até ali, foi anulada por crenças limitantes, por pensamentos que bloquearam cada um daqueles soldados. E muitas vezes eu e você somos limitados por essas crenças que permeiam a nossa vida, que permeiam o nosso coração. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? E esse desafio novo que surgiu, e esse vírus que está diante de nós tem paralisado o mundo. Será que o mundo vai acabar? Será que agora eu não vou conseguir mais alcançar os meus objetivos? Eu tinha traçado um plano para a minha vida, eu tinha uma rota desenhada para a minha vida, mas agora surgiu um novo desafio. E eu estou paralisado, porque as crenças limitantes fazem isso conosco. E eles ficaram paralisados, apavorados, com medos, estremecidos, porque diante deles estava um desafio novo, um gigante, que a sua estatura física, os seus armamentos já botaram medo naqueles homens, naquele rei. E às vezes diante de nós tem gigantes, muitos gigantes. Em tempo surgem gigantes. E nós vamos aprender alguns segredos aqui, revelado através da ação de Davi. E aí aqui diz a história de Davi, que era o filho de Jessé, o filho mais novo, né? Davi era o filho mais novo. E aí no verso 15, diz o seguinte: Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Então Davi, ele ia e voltava do acampamento de Saul, ele voltava, né, para tomar conta das ovelhas do pai dele. E no verso 16 diz o seguinte: durante 40 dias Golias desafiou. Durante 40 dias esse povo foi desafiado por algo novo. E foram 40 dias de paralisação, de medo. 40 dias. Você pegou? 40 dias. Você entendeu? Eles foram desafiados. Ficaram estremecidos, apavorados com aquela situação nova. E aí a partir do verso 17 diz que um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes pães e vai depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Ou seja, o pai de Davi ordenou que ele fosse ao acampamento levar comida para os seus irmãos, para os outros soldados, para o comandante. E Davi levou, Davi obedeceu. E sabe qual é um primeiro segredo que eu vejo aqui em Davi? Sabe a primeira coisa que eu aprendo em Davi? Que se você olhar o capítulo anterior, no capítulo 16, Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Samuel já tinha ungido Davi como rei de Israel. Davi sabia que daqui a algum tempo, não sabia exatamente quando, mas Davi já sabia que ele seria o futuro rei de Israel. Davi já era ungido rei. Aí ele não reinava, mas ele já tinha sido ungido rei. Mas mesmo assim ele ficou debaixo da obediência. Ele continuou obediente à ordem do pai dele, à instrução do pai dele. E aqui está o primeiro segredo.
Davi continuou obediente, mesmo sabendo que um dia ele iria reinar sobre Israel. E Davi foi até aquele acampamento. No verso 22, diz que Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha, porque durante aquele tempo o gigante desafiava o povo. E Davi correu para a frente da batalha, chegando perto dos seus irmãos, e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Agora, eles não estavam mais perdidos no que fazer. Agora eles não estavam mais sem saber o que fazer. Agora eles tomaram uma decisão, tomaram uma ação. Eles fugiram apavorados. Eles fugiram apavorados. Talvez você já tenha fugido apavorado. Talvez você já tenha voltado atrás. Talvez você já tenha recuado por medo do novo, de desafio novo. E foi essa atitude que esses soldados agora tomaram. Eles fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Olhem para ele, escutem o seu desafio. Eles focaram no gigante, eles focaram na armadura, eles focaram no desafio. E a gente sabe que aquilo que você foca expande. Se você focar os teus olhos no problema, o teu problema vai ficar maior do que ele é. E na maioria das vezes é assim. Às vezes o problema não é tão grande, nem é tão grande assim, nem é tão difícil assim de se resolver. Mas você foca tanto no problema, tanto no gigante, tanto na armadura, tanto no desafio, que você fica paralisado. Quando não, você corre. Mas nós vamos aprender nessa noite como que a gente tem que se portar diante do gigante, e quais são os segredos que Davi nos ensina para vencer o gigante. E aí eles falavam: quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. Ou seja, o rei tinha falado que quem lutasse contra o gigante e vencesse o gigante receberia uma grande recompensa. E Davi escutou isso. Davi escutou isso. Davi se apropriou daquelas palavras. E ali, sabe o que nos evidencia isso? Davi até então ele vivia praticamente no anonimato. Ele vivia cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era desprezado pelo seu pai. Os seus irmãos não ligavam para ele. Ele não tinha praticamente nenhuma importância naquela família. À vista dos seus pais, dos seus irmãos, ele não tinha estatura de guerreiro. E aqui evidencia que Davi queria viver algo novo. Mesmo já sabendo que um dia ele iria reinar sobre Israel. Mesmo já tendo sido ungido pelo profeta, que ele seria o futuro rei de Israel. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, querido? Que Davi não se acomodou, mesmo sabendo que um dia ele iria reinar. Davi queria viver algo novo, e ele aceitou aquele desafio no seu coração. Ele aceitou aquele desafio no seu coração. Davi queria viver algo novo. E olha só o que diz aqui: quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Sabe o que eu estava pensando aqui no caminho? Essa recompensa que o rei estava oferecendo para quem lutasse contra o gigante não faria nenhuma diferença para Davi no futuro. Não faria nenhuma diferença, porque Davi já tinha sido ungido rei, e toda a sua família ia usufruir daquilo, daquele benefício de Davi se tornar rei daquela nação, daquele povo. Mas ele enxergou ali uma oportunidade. Ele enxergou uma oportunidade de viver algo novo, de experimentar algo novo desde já.
E como que você tem enxergado as coisas que estão acontecendo diante de você? Você tem focado na crise, no problema? Você tem focado os seus olhos nessas coisas? Você não vai conseguir se você focar os teus olhos nessas coisas. Mas quando dentro da crise, dentro desse ambiente problemático, dentro dessa situação, desse cenário aparentemente caótico, se você olhar com a tua visão, se você tiver visão, você vai enxergar muitas oportunidades. E foi dessa maneira que Davi viu. Enquanto os soldados, toda a tropa, todo exército, o rei, enxergava um gigante com as armaduras poderosas, Davi enxergava a oportunidade de viver o novo, de viver algo novo, de ter uma experiência nova em Deus. E é isso que a gente tem que aprender. Desafios surgirão, gigantes se levantarão, problemas acontecerão, lutas virão, mas você tem o poder de escolha, se você vai querer focar os seus olhos nos problemas, na situação, no cenário atual, ou se você vai querer abrir a sua visão e enxergar as oportunidades que estão escondidas ali. A verdade é, meu querido, minha querida, que você que está me assistindo, que a maioria das pessoas não consegue enxergar as oportunidades. Elas ficam focadas, com seus olhos voltados aos problemas, aos desafios, aos gigantes, ao desafio novo. E passa tempo, e passa ano, e elas não conseguem avançar, elas não conseguem viver algo novo. Mas aprenda com Davi. Abra sua visão, enxergue as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Aquele gigante era a oportunidade de Davi viver algo novo. Mas poderia ter sido qualquer um outro daqueles soldados. Mas Davi teve a visão da oportunidade. Então, quando todo Israel olhava para um gigante, que botava neles medo, que botava neles pavor, que lançava um novo desafio para eles, Davi só enxergava a oportunidade. Enxergue as oportunidades, meu querido, minha querida, enxergue as oportunidades. Quando você enxergar as oportunidades e se posicionar e caminhar na direção delas, você vai viver coisas novas, coisas grandes. Então, como eu disse, querido, aquelas recompensas já não fariam muita diferença, não faria diferença na vida de Davi daqui a algum tempo, porque ele já seria o rei. Mas, sabe um segredo? Outra coisa que Deus colocou no meu coração, no caminho, de casa até aqui a igreja, até o templo. Deus, Ele não se atrapalha. Deus não se atrapalha. Ele sempre sabe o que faz. Como Deus permitiria Israel ser afrontado por um gigante? Como Deus não garantiria a vitória? Como Deus permitiria que aquele povo fosse escravizado? Se alguém perdesse a luta, se alguém perdesse a batalha, se um pouco antes ele tinha ungido um rei, um novo rei para aquela nação. Seria um rei escravizado? Seria um rei submetido a um outro povo? Sobre uma outra autoridade? Mas Deus não se atrapalha nos seus propósitos. E eu tenho certeza que Davi sabia isso. Davi sabia disso. O Espírito de Deus estava sobre Davi. Quando ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E Davi sabia essa verdade. Então, quando ele foi para aquela jornada, quando ele foi para aquele desafio, não houve dúvida, não houve medo. Havia convicção em Davi de que ele venceria aquela luta, de que ele venceria aquela batalha, de que ele livraria Israel. Ele seria o próximo rei daquela nação. Deus não se atrapalha nos seus propósitos. Então enxergue as oportunidades assim como Davi fez, querido. E aqui mais adiante. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo?
Davi estava convicto na vitória. Ele sabia quem era Deus. E a vida é assim, querido. Se você não sabe quem é Deus, se você não tem convicção de que Deus está no controle das coisas, você vai ficar com medo. Você vai perder a esperança. Você vai querer correr apavorado. Você vai querer desistir. Tenho visto muitos conhecidos, muitos amigos preocupados, e com razão, trabalhadores, pessoas que são donas de empresas, empreendedores. Muitos deles estão apavorados porque as contas estão chegando, tem funcionário para pagar, tem imposto para pagar. Mas, querido, se você estiver me assistindo nessa hora, enxergue as coisas como uma oportunidade, talvez de se refazer, talvez de ajustar, talvez de traçar uma nova meta, talvez de fazer um novo plano, talvez de ajustar a metodologia que você utiliza na sua vida, a sua rotina, as suas prioridades. Aproveite esse tempo, faça uma autoanálise daquilo que você precisa melhorar. Não deixe as oportunidades passar. Se você perder uma oportunidade, certamente alguém vai abraçá-la. Se você deixar a oportunidade passar, certamente alguém vai aproveitar daquela oportunidade. Aliás, a oportunidade nunca é perdida. Alguém se utiliza dela. Deus está falando com você nessa noite. Davi enxergou a oportunidade de viver algo novo, de viver o novo de Deus, de viver uma nova jornada, mesmo sabendo que daqui a algum tempo ele reinaria, mas ele não ficou sentado esperando o seu reinado. Davi não ficou ficou sentado esperando pelo trono. Davi foi ao combate, Davi foi à luta, Davi foi à guerra, Davi enxergou, visualizou uma oportunidade, e Deus tem falado isso nos nossos dias. Deus está nos dando oportunidade de encontrar coisas perdidas dentro da nossa casa, valores, princípios, tempo de qualidade. Deus está nos dando oportunidade de enxergar coisas que nós talvez não estávamos mais enxergando. Deus nos dá a oportunidade. O que você vai fazer? Você vai focar na crise? Você vai focar no problema? Ou você vai enxergar as oportunidades? Você vai abrir os teus olhos espirituais, você vai ampliar a tua visão e vai enxergar as oportunidades que estão diante de você. Todos os dias surgem oportunidades diante de nós, oportunidade de sermos pais melhores, trabalhadores melhores, empregadores melhores, ser humano melhor, amigo melhor, discípulo melhor. Enxerga as oportunidades, visualiza as oportunidades. Aliás, todos nós enxergamos as coisas, mas nem todos visualizamos. Visualize, visão é isso, é ver o que a maioria não viu. Davi viu o que todos os outros não viram. Davi viu o que toda a tropa não viu. E ainda havia recompensa. Saiba que quando você visualiza uma oportunidade e luta por ela, você vai viver recompensas. Deus tem recompensa para a sua vida. Deus tem recompensa para a jornada da sua vida. Acredite nisso. Tire seu foco do problema, tire seu foco das questões pormenores e visualize as oportunidades. Visualize as oportunidades. Até então, Israel não havia vivido um desafio como aquele. Ninguém tinha lutado uma batalha daquela maneira, naquele formato. Mas houve a primeira vez, e Davi se prontificou àquele combate. E você que conhece a história, você sabe que Davi reinou. A partir daquele dia, a partir daquela luta, a partir daquele novo desafio, Davi já começou a viver novas experiências. Ele já andava no palácio, ele já tinha acesso
total no palácio. Ele estava sendo treinado, preparado por Deus, para daqui a um tempo reinar sobre aquela nação. Entenda, querido, entenda, querida, as lutas que você enfrenta diariamente, elas te preparam para desafios, para você viver coisas maiores, coisas grandes, coisas novas e poderosas em Deus. Acredite nessa palavra. Acredite. Não pense que as lutas são em vãos. Não pensa que a tua jornada aqui na terra não tem um propósito. A verdade é que você não deve ficar paralisado diante dos desafios. Não fique paralisado. Vá para o combate. Lute a guerra. Lute a guerra. Querido, para finalizar essa mensagem, além de Davi estabelecer um novo padrão, saiba que Davi estabeleceu um novo padrão. Davi estava deixando um legado para a história de Israel. Que legado é esse, Alan? De que legado você está falando? Lembra que eu falei no começo? Até então eles não tinham vivido essa experiência de ter que lutar um contra o outro. Era novo para eles. E dali em diante Davi estabeleceu um novo padrão e deixou um legado para todo Israel e para todos nós. Davi mostrou que era possível vencer o gigante, porque ele não focou na estatura, ele não focou na armadura, ele não focou na habilidade do seu oponente. Ele focou na oportunidade que estava diante dele. E o gigante era essa oportunidade. E Davi atropelou. Davi passou por cima. E Deus fala com você nessa noite. Vai para cima. Não recue, não tenha medo, não se espante. Talvez no começo você vai, mas não recue. Vá para cima. 2 Samuel capítulo 21 nos revela esse legado que Davi deixou. Qual foi o legado que Davi deixou? 2 Samuel capítulo 21, a partir do verso 15 diz o seguinte: houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Olha só o que diz: houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Sabe o que eu aprendo com isso? Você vai vencer um desafio e surgirão novos desafios. O que você vai fazer? Como você vai agir? Lembra, todas as lutas que você viveu até hoje foi para te preparar para desafios maiores. E quando você vencer esse desafio maior, esse gigante, surgirão outros. E aqui diz, é claro, houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Já tinha se passado algum tempo, mas houve outra guerra. E aí, no versículo 16, diz que agora um outro gigante, chamado Isbi-Benob, tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. E no verso 17 nos revela esse legado de Davi. Olha que lindo, olha que profundo, olha que maravilhoso. Mas diz o seguinte: mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Aleluia. Agora outro filisteu morria pela mão dos israelitas. Está aqui o legado de Davi. Está aqui o padrão que Davi estabeleceu. E diz o seguinte nos mais versículos adiante: então os soldados de Davi, no 18 aliás, depois disso houve outra batalha contra outro filisteu na cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Safi. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jair de Belém,
matou Golias. Aqui agora já era outro Golias da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era de grossura do eixo de um tear de tecelão. E diz o seguinte no verso 20: e houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendentes dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. E ele desafiou os israelitas. E Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Aleluia! Davi estabeleceu um padrão. Davi deixou um legado para todo Israel. Davi deixou um legado para mim e para você. É possível derrotar gigante. É possível vencer desafios novos. Creia nessa palavra. É possível. É possível. Vai para cima. Não desista. Lute as guerras. Não se acovarde. Deus te dará vitória no nome de Jesus. Deus é contigo, querido. Creia somente. Creia somente. Faça como Davi fez. Ele creu. Ele acreditava. Ele tinha convicção. E ele aproveitou a oportunidade. E para finalizar, está aqui o legado de Davi. E eu quero terminar perguntando para você: como você tem enxergado as coisas nesse tempo? Você tem visto crise? Ou você agora vai enxergar as oportunidades? Aonde estavam os teus olhos? Fixados nos problemas, na crise, na dificuldade, no novo? Ou nas oportunidades que você pode absorver dessa nova situação, desse cenário novo, dos nossos dias atuais? Saiba, querido, para nós tem sido um desafio novo estar diante de uma câmera, de um celular, falando para algumas pessoas. A gente não tem ideia de onde vai alcançar essa mensagem, mas tem sido um desafio novo. Mas nós temos enxergado como uma grande oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus a pessoas que talvez não têm facilidade de chegar ao templo, ou talvez por algum motivo não conseguem chegar ao templo. E a mensagem está chegando na sua casa. Então para nós isso é uma oportunidade. É assim que nós vemos. É assim que temos que ver. Visão. Tenha visão. Tenha visão. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quero pedir para que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra entre no seu coração. Que você tome posse dessa palavra. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida, meu irmão, minha irmã. Você que está nos assistindo através dessa live. Que Deus abençoe sua vida. Não desista não. Sabe o plano que você fez no começo do ano? Talvez ele vai dar uma paradinha. Faça alguns ajustes. Ajusta a rota, mas continue focado nele. Deus vai fazer você prosperar. Deus te dará a vitória. E como você vai querer ser reconhecido pelos teus? Como medroso? Ou como alguém que deixou um legado, que estabeleceu um novo padrão? Estabeleça novos padrões. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Feche seus olhos agora onde você estiver. Se você estiver na sua casa, com seu familiar, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, dê as mãos agora no nome de Jesus. Nós iremos orar aqui, vou orar aqui, enquanto os meninos tocam aqui uma música de fundo. Vou orar para que Deus fale ao seu coração, para que Deus te visite nessa noite, para que Ele se revele a você no nome de Jesus. Pai Santo e querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é alimento para nós, ela é direção, ela é mapa, ela é bússola, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós vemos através dessa história de Davi, que é possível, Pai, vencer desafios que outrora, Senhor, nós não tínhamos vividos ou visto, ó Pai. Davi, Senhor, enxergou aquela situação como uma grande oportunidade, ó Deus, enquanto todo Israel, aliás, até o rei, Pai, não enxergou a oportunidade que estava diante deles. Senhor, faça assim conosco, ó Pai,
que possamos aprender como Davi, enxergar em meio ao caos, em meio aos desafios da vida, oportunidades, ó Pai, para que sejamos homens melhores, para que sejamos uma nação melhor, para que sejamos filhos, pais, maridos melhores, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, Tu tem nos ensinado lições poderosas e profundas neste tempo, ó Pai. Senhor, que meu irmão, que essa pessoa que nos assiste, ó Pai, que ela possa entender dessa maneira, que ela possa abrir os seus olhos e ampliar o seu campo de visão. Senhor, eu peço que o Senhor visite cada casa, cada família, abençoa, Senhor, no nome de Jesus, tira todo medo, tira todo pânico, tira toda ansiedade, toda angústia, Pai. Senhor, guarda, Senhor, o nosso país, a nossa nação, guarda, Senhor, as autoridades, que elas, Senhor, sejam inspiradas por Ti, ó Pai, para que tomem as melhores decisões, ó Pai. Ó Deus, como igreja do Senhor, nós abençoamos, Senhor, as autoridades, pedimos que o Senhor dê sabedoria, Senhor, às autoridades, na pessoa do presidente da nação, Pai. Ó Deus, que o Teu povo se una, Pai, que as tribos acabem, ó Pai, e que de verdade sejamos um só povo, uma só família, um só exército, ó Pai, para guerrear as lutas, ó Pai, que ainda virão. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti, ó Deus, nós precisamos do Teu favor, ó Pai, o mesmo favor que estava sobre Davi, ó Pai, está sobre nós, que possamos entender e se apropriar disso, ó Deus, de uma vez por toda, que o Teu favor alcance outras pessoas, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, seus negócios, sua empresa, seu empreendimento, seja lá a coisa que você está se dedicando. Que Deus abençoe sua vida. Coloque Deus na sua vida, coloque Deus no meio dos teus projetos, e Ele fará com que você prospere no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu quero finalizar avisando que domingo que vem nós estaremos de volta, tá? Vocês viram que hoje, né, depois desse confinamento, desse isolamento, nós estamos transmitindo o culto aqui do templo, aqui no centro de Santos. Nós estamos aqui em pouquíssimas pessoas, ambiente totalmente fechado, tomando todos os cuidados, né, seguindo aí as diretrizes das autoridades, mas nós não podemos deixar de anunciar as boas novas, de anunciar a palavra de Deus. Então, domingo que vem nós estaremos aqui a partir das 17 horas. Nos acompanhe pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, tá? Nos acompanhe, nos ajude a levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.